foi aprovada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer este esforço, não é, que foi feito a partir do reconhecimento, não é, das tais inconformidades que de forma deliberada foram feitas no lembram que aqui na Gungu nós até chegamos a levantar um assunto porque uma das coisas na primeira lei que foi aprovada em dezembro, Exato. não é, tinha exatamente a ver com a questão da idade da pessoa. Exato. Neste caso do funcionário, o segundo, os anos do serviço. Exato. Terceiro, a questão da progressão das carreiras profissionais. E quarto, não é o tempo da progressão das carreiras. Exato. A fórmula por si feita criou problemas, porque ela, por sua vez, criava discriminação de indivíduos que haviam prestado por muito longos anos o serviço na função pública por causa da idade de um indivíduo que chegava hoje, independentemente do seu nível de formação, mas que a pessoa, não é só pelo facto de ser já adulto ou com idade acima de 50, esses indivíduos é que ficavam de facto lesados. Nós levantamos vários barulhos e dissemos na altura que é possível usar a nova fórmula, numa delas que seria exatamente de retirar a idade da pessoa, mas olhar exatamente para os outros fatores. Exato. O governo viu e implementou, independentemente de alguma renitência de algumas pessoas, mas nós debatemos, começou daqui do Gungu, e nós debatemos esse assunto nas outras televisões, porque de facto não valia a pena. O que nós acompanhamos nessa altura é que muita gente começava de facto a ver aquilo que nós chamamos de discriminação, não é, entre funcionários públicos. Veja só o primeiro ensaio que se fez, acontecia um dado bastante interessante que, em suma, por exemplo, nós estávamos a falar do último escalão, não é, do último escalão, estamos a falar de serventes no Estado, só pelo facto de ter entrado na função pública com mais ou menos 30 anos de serviço, o seu salário era superior a um técnico superior. Não é? Então, isto levantou graves problemas. Era, de facto, preciso que se voltasse a refazer esta tabela. Refazer digamos, a ATSU, não é? Para entrar em conformidade com outros vários setores. Porque quando nós falamos de funcionários do Estado, nós não estamos a olhar os funcionários do Estado, por exemplo, aqueles que trabalham na saúde. Exato. Olhar os funcionários de saúde, aqueles que trabalham nos ministérios. Olhar os funcionários de saúde, aqueles que trabalham na segurança, nas forças de defesa e segurança do Estado. Ou nas forças de defesa e segurança. Estamos a falar da polícia, dos militares. Estamos a falar também dos juízes. Estamos a falar aqui de várias outras coisas. O Estado, na primeira etapa, havia corrido com seringa no rabo. E isso começou, de facto, a trazer maior descontentamento e também a tentativa de algumas pessoas de manifestar. Então, por causa desta onda, o governo, de facto, recuou e tinha que voltar a refazer a TSU para estar usando, logicamente, essa linguagem nova, a questão da conformidade, a inconformidade para a questão da conformidade. Tudo bem, e nós, de facto, estamos à espera. É verdade, o tempo foi passando, criou-se, de facto, a expectativa. Mas, por outro lado, eu faço a análise exatamente disto, que para quem é funcionário do Estado vai ficar feliz. Exato. Não é? Para quem é funcionário do Estado vai ficar feliz. Mas nós precisamos de olhar o nível da satisfação do próprio funcionário do Estado. Quando se diz que o Estado é composto
por 380 mil funcionários em todo o país, nós queremos dizer qual é a percentagem de trabalhadores, sobretudo desses do nível inferior, em termos de escolaridade, qual é o nível de funcionários com nível superior e que em termos do próprio bolo, para onde é que de facto vai. Se for aqueles números que nós vimos a serem de facto avançados, praticamente a própria classe elitizada, são esses que saem de facto a ganhar. Exato. Não é exatamente nesta coisa da TSU, porque agora, com o salário a entrar, depois com esses retroativos, há uma coisa muito interessante. Todo mundo está de facto na expectativa, mas as dívidas, os bancos, as expectativas, então tudo isso é trazido num contexto em que nós olhamos a esta aprovação, não é num contexto, mas que por outro lado, o governo de Moçambique, na minha ótica, precisa de aparecer publicamente, informar ao povo moçambicano que a tabela salarial única, é simplesmente para funcionários do Estado. Exato. Não é para todo o povo moçambicano. Exato, Porque sim. isso poderá, de facto, criar uma outra expectativa. Na Exato. última sexta-feira, eu estava no Machibongo de regresso a casa, por coincidência, desculpe só para terminar esta intervenção, encontro-me com senhoras, presume que seja do partido, no poder, traziam camisetas e escapulanas do 12º Congresso. O debate naquele dia era exatamente esta questão da TSU. Dizem que nós também vamos distribuir a TSU. Nem não, Itapaquilo, a TSU. Estás a ver o nível de propaganda que está a entrar nas pessoas. Isso pode criar, mas nós sabemos, infelizmente, há quem usa a TSU para questões de propagandas eleitoralistas, não é? Que isso de facto poderá trazer. Que as pessoas chegam a pensar que a TSU é um dinheiro que vai se distribuir. Não é para se distribuir. Nem aquelas senhoras. Porque é preciso a gente olhar para as coisas nesse contexto, mas estão de parabéns se de facto chegaram. Mas a minha maior preocupação em volta disto é ouvir quando o valor sair e depois olharmos o nível da satisfação das pessoas por cada nível, digamos, da recessão do próprio valor, porque há um secretismo aqui no meio e nós não sabemos, mas os números que nós vimos, que já foram de facto avançados, praticamente será salário histórico para aqueles que vinham de facto a comer, porque esses vão de facto continuar a comer. Os que comiam pouco, praticamente vão continuar a comer em poucos. Muito bem. Primeira intervenção acerca da aprovação da tabela salarial única com João Massanco, esta aprovação que foi feita na última sexta-feira pela Assembleia da República em unanimidade com as três bancadas, a Frelimo, a Renamo e também o Movimento Democrático de Moçambique.